Shalom, shalom aleikum, a paz de Deus convosco, convosco a paz de Deus, irmãs, irmãos, amigos conhecidos e familiares. Bondade merecida a todos, na maior humildade, porque Deus dá bondade merecida àqueles que são humildes, mas não aos arrogantes, os ignorantes, os soberbos, entendeu? E aqui só para sobressair, né? Novamente aqui nas Boas Novas, obedecemos as Boas Novas, praticar as Boas Novas, que teve mais mulheres negras, né, na tribo de Israel. E vou aqui por menores aqui sobre isso aí para vocês, né? A história de H nós já conhecemos, né? Mas eu vou mostrar rapidinho aqui até Mateus, certo? E depois vou para o segundo conteúdo que somos escravos de Jeová, tá ligado? Não escravos do horário, escravos da riqueza, né? Que tempo é dinheiro, então tem toda essa correria. Bora, rapidinho. Aqui é a história de H, né? Serva egípcia, né? Em Gênesis capítulo 16, e ela teve seu filho Ismael. Certo? E Ismael também teve uma esposa egípcia. Correto? É isso. Bora para mais. É um ponto interessante também que quando o, o servo, né, foi à procura de uma esposa para Isaac, né, o servo de Abraão, né, então, ele foi em Mesopotâmia. Mesopotâmia também, pessoas negras, entendeu? É bem provável que ela também seja negra, né? Filha de um sírio, né? Certo? Beleza? Mesopotâmia. Bora que tem mais. Novamente aqui para não passar batido, né? Certo? Ismael também casou com mulheres cananeias, né? Negras. E aqui mais outra esposa de Abraão, né? Nosso patriarca. Pai de multidão de nações que tem fé em Cristo, abençoado, né? Pai de multidão de pessoas abençoadas. O Cristo que tem fé. Muita fé, entendeu? É questão de fé. E tem muitas matérias a respeito de fé também, certo? Isso é para não passar batido. Tem mais. Aqui é a parte que Esaú, né? Irmão de Jacó, casa com mulheres hititas, né? Cananeias. Que eu vou pegar lá em Gênesis, capítulo 11, né? A linhagem de Et. Cananeu também, certo? Bora lá. E tem Urias também, o hitita, certo? Bora. Aqui, ó. Esse é Et hitita, né? Tanto que o nosso patriarca Abraão comprou um terreno dos hititas, né? Os filhos de Et, certo? Confirma lá. Aqui, ó. Filhos de Et, hitita, certo? E é isso. Cananeu, certo? E tem mais. Então, aqui Israel casa com hititas, né? Cananéus, novamente, né? Confirmei para vocês. Tem mais. Aqui nós já sabemos a história, né? Que eu li para vocês numa matéria anterior, né? Filhos de Judá por Tamar, certo? Que é o capítulo 38 inteiro de Gênesis. Gênesis capítulo 38 inteiro. Filhos de Judá por Tamar.
certo? Tem mais. Aqui, José também teve uma esposa negra, né? Filha de um sacerdote de On, né? Potifera, né? Filha de Potifera, sacerdote de On, no Egito, né? Certo? O faraó chamou José pelo nome de Zafenate Paneia e deu-lhe por esposa Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, no Egito, certo? Então, mais camita semítico, afroasiático, certo? Tem mais. Aqui nós vimos também numa matéria anterior, né? Filhos de Simeão, ele teve um filho com uma mulher cananeia também, né? Aqui é o filho de Judá, Tamar, morreram em Canaã, certo? E os filhos de José que nasceram no Egito foram duas almas, né? José também teve filho no Egito, certo? Então, você vê, todos negros, né? Maioria, né? Maioria. É a maioria. E tem mais. Aqui a maioria sabe também, né? Que Moisés teve uma esposa cosita, né? Etíope, negra, né? E Miriam reclamou, né? Porque tomou uma esposa negra, mas não é por causa de questão de raça, mas pelos costumes dos cuxitas, né? Que ela pensava que estava num Deus pagão, mas não. Estava para servir Jeová. Que todos nós vemos uns deuses falsos, vemos de uma coisa falsa e temos que servir o verdadeiro Deus, que é Jeová, que enviou o seu Filho Cristo para nos salvar, que carrega o seu nome, Jeová é salvação, Yahushua, Jesus, Yeshua, Alfa e Ômega, amém? Entendeu? Então, mais uma mulher negra, né, da tribo de Israel. É pormenores aqui que o segundo conteúdo nessa mesma matéria aqui vai ser a respeito da escravidão. Escravo de Deus ou escravo do horário, das riquezas? Levanta de manhã, faça isso, faz aquilo, hora do almoço, faça isso, faz aquilo, sai, é a mesma rotina, até para curtir tem hora, entendeu? Até para você fazer os seus compromissos tem hora. Tá certo que tem que cumprir, mas não escravo do horário, né? Ainda mais para maldade. Tempo livre para Jeová, servir a Jeová, certo? Então é isso que eu falo, escravo de Jeová, na questão de servir, certo? E voltando no assunto, focalizando que Moisés teve uma esposa negra, certo? E aí ela teve seu castigo também, né? Essa é a matéria mais para frente, né? Dos Néfilos, filhos de Anak, né? Pós-diluviano. Mas isso é mais para frente, certo? Pessoas negras, mulheres negras na tribo de Israel, certo? Aí vamos lá para Raabe. Bora? Isso é só pormenores, né? Raabe está escrito no livro de Josué, né? Josué. Josué, filho de Nun, enviou então secretamente de Setim 2 homens como espiões, dizendo: Ide ver o país e Jericó. Eles foram, pois eles chegaram a uma casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e foram alojar-se ali, certo? Aí os acontecimentos, né? Aqui nos tópicos que tiveram as escrituras, ou se alguém tiver dúvida, eu lerei para vocês, né? Certo? Eu leio para vocês. Isso aqui é pormenores, né? Então, essa Raabe também faz parte da linhagem de Cristo, né? Eu vou mostrar pormenores também por aqui. E o segundo conteúdo é a respeito da escravidão. Escravo de Deus, não escravo do horário da riqueza. Parte 1. Bora?
Rabi salva. Bora para Ruth. Que é a história de Ruth, né? Que faz parte da linhagem de Cristo também. História bonita, forte também. Bem tocante, que tem um sentimento também, lógico, né? Claro, sou ser humano, imagem e semelhança. E aqui volta, né? Na linhagem de Cristo, certo? Pérez, né? Que é filha de Tamar, filha de Judá, certo? Bora para Beto, sabe? Então, aqui Davi comete um adultério, um dos pecados, né? Mas ser humano, mas sabia da lei também. Isso também vamos se dizer cada um, né? Prestar as contas a Jeová. Mas para a linhagem de Cristo, né? Profecias, muitas coisas, muitas situações, certo? Aí, ó, não é esta Batseba, filha de Elião, esposa de Urias e Tita é cananeu. Com certeza era cananeia também, certo? Certo? Isso para mostrar a linhagem de Cristo, né? E aí? De modo que o profeta, de modo que por meio de Natan, o profeta mandou chamá-lo pelo nome de Gedidias, por causa de Jeová. Certo? Salomão, filho de Bateseba e Davi. E bora para Mateus. E aqui confirma tudo, né? Boas novas de Mateus, Mataia, que significa dádiva de Jeová, boas novas do reino. Levi, cobrador de impostos, Jesus mudou para Mateus, dádiva de Jeová, Mataia, dádiva de Jeová, boas novas do reino. E já começa aqui na linhagem, né? Pro Tamar, novamente aqui. Raabe, né? Isso aqui nós vimos. Ó, de novo. E Maria. Aleluia. Agora vou voltar lá para a matéria da escravidão, certo? Rapidinho, que nós somos escravos de Jeová. Coisa rápida também, parte 1. Bora. Essa aqui todo mundo já sabe, né? Que José é vendido como escravo, né? Ele deu uma reviravolta, virou governador, certo? Bora. Ele chegou a ser um administrador justo, né? Certo? Tem mais que eu vou falar a respeito da escravidão. Aí teve um tempo que se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, né? No Egito. Era tirano, certo? Bora, tem algo muito relacionado com o tempo de hoje? Vamos ver se o hebreu negro israelita é escravizado até hoje ou não. Aí tem algo que tem a ver, né? Caso compres um escravo hebreu, opa, né? E tem muito a ver, né, mano? Isso naquele tempo, antes da era comum, né? Os 10 mandamentos. Que a maioria hoje em dia está sendo tudo contrariado, né? Mas devemos viver na bondade merecida de Deus, não devemos contrariar a bondade merecida de Deus, obedecemos às boas novas. Mas voltando aqui, né? Questão da escravidão.
escravo negro hebreu. Tem mais. Aqui tem muita gente que pensa que hebreu, negro é só rico. Não, nós é pobre. Isso tem a ver com nós mesmos, certo? As escrituras é para os pobres e fortalece os pobres, entendeu? No espírito. Isso aqui em Levítico, capítulo 25, certo? Ele inteirinho. E o que especifica melhor para nós? Pois os filhos de Israel são escravos para mim. São meus escravos, que fiz sair da terra do Egito. Eu sou Jeová, vosso Deus. Certo? Isso aqui na língua hebraica é muito forte, entendeu? É forte Deus mesmo, Deus natural, mano. Pois os filhos de Israel são escravos para mim. São meus escravos, que fiz sair da terra do Egito. Eu sou Jeová, vosso Deus. Quem é mesmo realmente sente, tá ligado? Quem é realmente sente. Mas nem todos que é de Israel são de Israel, né? Já diz nas cartas do apóstolo Paulo, o último apóstolo escolhido por Jesus Cristo ressuscitado, né? Então, quem é de Israel é escravo, sabe? E novamente tem mais, tem mais. E essa aqui é para finalizar a parte 1. Eu vou ler inteirinho para vocês. Caso um dos teus irmãos fique pobre no teu meio, numa das cidades, na tua terra, que Jeová teu Deus te dá, não deves endurecer teu coração, nem fechar a mão para com o teu irmão pobre, pois deves abrir generosamente tua mão para com ele, e deves terminantemente emprestar-lhe sob calção tanto quanto ele necessita, de que carece. Guarda-te de que não venha a haver alguma palavra vil no teu coração, dizendo: o 7º ano, o ano da remissão, está perto, e o teu olho fique deveras sovina para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele tenha de clamar a Jeová contra ti, e isso se tenha tornado um pecado da tua parte. Deves terminantemente dar-lhe o teu coração, não deves ser mesquinho ao lhe dares, porque é por essa razão que Jeová, teu Deus, te abençoará em todo ato teu, em todo empreendimento teu, pois nunca deixará de haver pobre no teu meio, no meio do teu país. É por isso que te ordeno, dizendo: deves abrir generosamente tua mão para com teu irmão atribulado e pobre no teu meio. E aqui, caso te seja vendido teu irmão, um hebreu ou uma hebreia, e ele te tenha servido por 6 anos, então no 7º ano deves mandá-lo embora como alguém liberto. E tem mais em Jeremias, capítulo 34, que eu vou terminar aqui. A primeira parte sobre escravo de Deus ou escravo do tempo da riqueza. Bora, certo? Novamente, caso te seja vendido teu irmão, um hebreu ou uma hebreia, e ele te tenha servido por 6 anos, então no 7º ano deves mandá-lo embora como alguém liberto. E novamente, pois nunca deixará de haver pobre no teu meio, no meio do teu país. É por isso que te ordeno, dizendo: deves abrir generosamente tua mão para com teu irmão atribulado e pobre no teu país. Né? Coisa que muita gente esquece, né? Quem é hebreu de verdade. Eu vou lá no Jeremias, no livro de Jeremias, certo? Bora. E aqui novamente, né? A palavra que veio a ver para Jeremias da parte de Jeová, depois que o rei Zedequias concluiu um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para proclamar-lhes liberdade, para cada um deixar ir livre seu servo e cada um sua serva, hebreu e hebreia, a fim de não usá-los como servos. Isto é, a um judeu que é seu irmão. Tá vendo aqui? Só para confirmar, quem é hebreu e hebreia é servo.
Ele não é discriminando quem é branco, ou quem é de cor, sem cor, entendeu? Um colo ou colo, mas quem é realmente, entendeu? Serve. Pacto de liberdade infringida. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Escravo negro, hebreu, hebreu negro escravizado. Ainda nós somos. Isso aqui é a primeira parte, né? Não sejamos escravos do horário, né? Também não devemos ser rebeldes, né? Tem parte da carta do apóstolo Paulo que fala que por mais que o patrão é ruim, nós temos que aturar, né? Mas isso aí eu vou ler para menores e mais para frente, na matéria mais para frente. Isso é só para mostrar para vocês, né? O que nós somos. Somos o que somos. Shalom, salam aleikum, a paz de Deus convosco a paz de Deus, bondade merecida a todos. Obedeça as boas novas, leia as escrituras, né? Porque Cristo lê as escrituras, explicou as escrituras, cumpriu as escrituras e profetizou nas escrituras. As boas novas. Paz. Tamo junto, até a próxima.